Oi? Ok. Aqui no exercício 8, portanto, diz o seguinte: como prepararia 100 ml de uma solução de HCl cuja concentração é igual a 3 mol por litro, partindo de um ácido clorídrico a 37%, com uma massa volúmica de 1,19 gramas por centímetros cúbicos. Aquilo que temos aqui em informação, portanto, é que é necessário preparar uma solução de HCl de uma concentração de 3 mol por litro, cujo volume é igual a 100 ml. Portanto, mas depois, em termos de massa, portanto, massa volúmica, portanto, a massa volúmica deste ácido clorídrico a 37% é igual a 1,19 gramas por centímetro cúbico. O que é que isso significa? Significa que este ácido clorídrico, portanto, encontra-se num frasco, portanto, é um concentrado em frasco com 37% do ácido, ok? Portanto, possivelmente por ser tóxico ou prejudicial até portanto, à nossa saúde. Portanto, esta concentração do ácido encontra-se apenas 37% desse ácido no frasco, portanto, com uma densidade volúmica de 1,19 gramas por centímetros cúbicos. O que é que isso significa? Que temos que perceber qual é a quantidade correta a retirar do frasco para conseguirmos depois adicionar na dita solução que precisamos preparar, ok? Portanto, normalmente estamos habituados a trabalhar com a quantidade de massa como sendo um sólido, portanto a massa é uma quantidade sólida. Neste caso, a nossa massa, entre aspas, portanto, é um ácido clorídrico a 37%. Portanto, temos aqui uma massa líquida, está bem? Por isso é que vem aqui o valor da concentração. Portanto, é o quão concentrado é este líquido da HCl. Portanto, temos aqui uma massa que precisamos perceber a quantidade correta a retirar deste frasco para a dita solução. Muito bem. Portanto, se olharmos para os dados que nos são fornecidos, portanto, nós temos uma quantidade de concentração, portanto, ok. Temos também uma quantidade de volume para a concentração, ok. Falta-nos aqui calcular o número de mol correspondente. Portanto, para esta concentração e este volume, o número de mol, aquilo que temos que fazer, e olhando aqui para os cálculos, portanto, para calcular o número de mol, temos que multiplicar, portanto, a concentração pelo volume, portanto, 3 vezes 0,1, que vai nos dar 0,3 mol. Portanto, o número de mol já aqui está. Portanto, com este número de mol, e tendo aqui a fórmula do cálculo da massa, vamos agora então substituir o número de mol, uma vez que já sabemos a quantidade da massa molar, portanto, que é 36,45, vamos substituir estes valores de mol e da massa molar para achar a massa, ok? Portanto, usando a forma que temos aqui em cima, está aqui, portanto, o número de mol é 0,3, foi o que acabamos de calcular. Portanto, o número da massa molar, portanto, já tinha calculado inicialmente, portanto, é 36,45. Portanto, a massa será então de 0,30 vezes 36,45. Reparem que eu tenho aqui a quantidade de massa pura da HCl. Portanto, é a quantidade de massa necessária para esta solução com esta concentração. Mas, como disse inicialmente, portanto, a quantidade de massa a retirar do frasco não é uma massa pura. Este cálculo é que diz corretamente que a quantidade de massa pura para a solução seria de 10,94 gramas. Mas a quantidade que está em frasco não é pura. Então temos que fazer corresponder esta massa para os 37% do ácido, uma vez que ele portanto, é uma fração portanto, comercial, ok? Então, se temos aqui os 10,94 gramas, que seria a massa necessária para a solução, se
se a quantidade, ou melhor, se o ácido tivesse 100% puro neste frasco, e como temos que tirar uma determinada quantidade, portanto, correspondente a estes 10,94, não será exatamente 10,94, mas sim um valor que vá de acordo a percentagem de frasco, da percentagem de concentrado que aqui está no frasco, ok? Então, usamos esta fórmula que é, portanto, a massa comercial, que é a massa que eu preciso, a quantidade de massa que eu preciso retirar do frasco comercial, ok? Será igual a massa pura, que já calculamos, a dividir pela percentagem de concentrado deste mesmo ácido no frasco. Então, a massa comercial que precisamos para a solução será igual então a massa pura, que é igual a 10,94, mais a percentagem de concentrado no frasco, 37%. Então, massa comercial igual a 10,94 a dividir por 0,7, porque não podemos usar aqui os dados em percentagem, está bem? Temos que transformar o 37, retirar a percentagem. E retirando a percentagem é só dividir os 37 por 100. Portanto, 0,37. Então, a massa comercial, portanto, será igual a 29,57 gramas. Portanto, esta sim é que será a quantidade correta de massa a ser retirada deste frasco, que contém apenas 37% de concentrado de HCl. Então, uma vez que temos a massa, a única coisa que vamos precisar, porque uma vez que estamos a falar de um concentrado de HCl em frasco, portanto é um concentrado líquido, precisamos transformar esta massa em quantidade líquida, em volume, está bem? Então, quanto de volume correspondente a uma massa de 10,94 precisamos retirar do frasco para a nossa solução, para o preparo da solução? Portanto, para efeito, transformando agora esta quantidade de massa comercial, portanto, esta é a massa pura, ok? Não é aqui. Esta sim é a quantidade de massa a ser retirada do frasco, ok? Que tem apenas 37% de concentrado do ácido. Portanto, se esta é a massa, eu preciso transformar esta quantidade de massa em volume. Para efeito, eu sei que existe uma densidade de, voltando um bocadinho atrás, portanto, nós temos uma densidade de 1,19 gramas por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é igual a ml, é a mesma coisa, portanto, nós temos uma densidade de 1,19. Portanto, a única coisa que temos que substituir é aqui o valor da densidade, o valor da massa comercial, que é este que está aqui, e para percebermos então a que corresponde o volume, está bem? Portanto, o volume vai ser igual a massa dividido pela densidade, o volume vai ser igual a massa comercial a dividir pela densidade, que é concentrado que está aqui no frasco. Então, o volume vai ser igual a 24,85 ml e 24 ml corresponde a 0,02485 litros. Porque quando estamos a trabalhar em volumes para estas soluções químicas, portanto, a quantidade de volume a referir, temos sempre que convertê-la em litros, ok?